Hello guys, Teacher Júlio here. Tudo bom com vocês? Eu sou o professor Júlio de inglês, professor de inglês desde 2001, professor que dá aula hoje particular, já trabalhei em várias escolas grandes. Hoje eu tenho o meu método, o método do Real English Language Course, que é inglês real, tá? O material e a didática minha. E hoje eu vim aqui para poder apresentar para vocês um vídeo sobre uma das maiores e mais importantes estruturas da língua inglesa. O que nós vamos ver nessa aula de hoje é a estrutura básica da afirmativa, tá? Essa estrutura não é uma estrutura que vai seguir vocês, assim, que vai estar em todas as frases da língua inglesa. Ela vai estar seguindo essa estrutura que eu vou apresentar para vocês aqui. Tá? De extrema importância. Ela vai ser útil para todos os verbos, todos os verbos. Pode ser tanto o verbo normal, verbo modal, verbo to be, os tempos perfeitos, presente, passado, futuro, gerúndio, o que for. Ou seja, ela vai estar sempre seguindo essa regra na afirmativa. Ao contrário da negativa e da interrogativa, a estrutura da afirmativa vai ser sempre a mesma. E vocês têm que sempre memorizar isso com vocês. Hello, teacher. Oi, Bob. O inglês tem estruturas diferentes das do português? Sim, cada idioma tem sua estrutura em particular. Cada idioma tem a sua própria estrutura. Você não pode falar do mesmo jeito que você fala em português, em inglês, em algumas situações não vai acontecer. Então existe ordem de palavras, às vezes até mesmo pontuações, coisas assim. Então cada idioma tem sim sua regra. É importante vocês conhecerem as estruturas de cada idioma e se adaptar a ela. Vocês não podem simplesmente, eu vou seguir sempre a estrutura do português. Não. Vocês vão ter que se adaptar e aceitar essa estrutura, memorizar essa estrutura e praticar para poder se familiarizar. Quanto mais vocês praticarem a estrutura nova que vocês pegam, melhores vocês ficam. Então, principalmente essa estrutura que ela é muito importante. Ó, Ismael, que legal, pois agora eu quero ver essa estrutura. Bom, bora lá, não vamos perder mais tempo. A estrutura básica da afirmativa é composta do subject, que é o sujeito, ou seja, quem faz a ação do verbo. Verb, que é a ação, né, o verbo. Object, que é o objeto. Ou seja, subject, verb, object, nesta ordem. Ou seja, sujeito, verbo, objeto. Quem tem aula comigo, quem faz meu curso, me ouve falar tanto isso, mas tanto isso, mas tanto isso, que tem hora que fala, ai meu Deus do céu, eu não aguento mais o teacher falando de subject, verbo, object. Porque na verdade, essa estrutura vai ajudar vocês em muitos pontos. Primeiro, identificar termos. Isso aqui é um substantivo, é uma preposição, é um verbo. Isso aqui vai ajudar. Vocês tendo isso em mente, vai facilitar em muitas coisas, muitas conjunções e muitos momentos da vida de vocês. Às vezes você tem que fazer um TOEIC, um TOEFL, por exemplo. Você sabendo essa estrutura, você vai conseguir identificar alguns pontos para saber o que, que é. Isso aqui é verbo, então é muito importante. Elas vão seguir sempre esta ordem. Agora, antes de mais nada, eu tenho que comentar uma coisa com vocês. O objeto, talvez eles não seja necessário. Existe um grupo de verbos em que o objeto é obrigatório, mas eu vou falar disso num vídeo no futuro. Agora, o sujeito é obrigatório. O sujeito é obrigatório. Isso é muito sério, isso é muito importante. Oi, Bob. Por que o sujeito é obrigatório? Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Por exemplo, nós temos essa frase aqui em português. Como pão todos os dias. Como pão todos os dias. A língua portuguesa é uma língua conjugada. Ou seja, através da conjugação eu consigo identificar quem é o sujeito da frase. Que aqui em português nós temos o sujeito oculto. Que é quando a gente, através da conjugação, eu consigo deduzir. Por exemplo, como pão todos os dias, eu consigo deduzir que eu como pão todos os dias. Porque a conjugação como, quem come? Eu. Eu como pão todos os dias. Para você que estuda idioma, que gosta da idioma, que consome livros, cursos, artigos,
tudo aquilo que tiver entre colchetes indica que aquilo é opcional, ou seja, você não é obrigado a colocar. Então, no caso aqui está o eu em colchetes, por quê? Porque em português eu não preciso colocar o sujeito. Agora, já em inglês não. Na hora que eu for traduzir essa frase para o inglês, eu tenho que colocar I, que sou eu, né? Eat bread every day. I eat bread every day. Ou seja, eu como pão todos os dias. Ou seja, eu tenho que colocar o sujeito. E permanece, ó, sujeito, I eat, o verbo, bread every day, objeto, não vou mexer com predicado, essas coisas, para ficar mais fácil para vocês entenderem a ordem, que não é meu objetivo complicar aqui, sim facilitar a vida de vocês. Agora, o que aconteceria se eu colocasse do jeito que está em português, se eu fosse seguir a estrutura do português? Olha lá, como pão todos os dias, eat bread every day. Se eu colocasse isso desse jeito, vocês não estariam falando que eu como pão todos os dias. Vocês estariam abrindo aqui o imperative form, que seria coma pão todos os dias. O imperative form você não coloca o sujeito. Então você estaria dando uma ordem ou uma sugestão. Você queria dizer eu como pão todos os dias? Como uma coisa da sua rotina, eu estou contando uma característica, uma coisa minha, você acabaria dando uma ordem, coma pão todos os dias, você estaria mandando ou então dando uma sugestão para que alguém comesse o pão, você está dizendo, ó, coma pão todos os dias. Bom, pegando essa frase, tem outro ponto também, I eat bread every day, vocês vão começar a perceber também uma coisa muito séria, vocês vão perceber o quê? Que como a língua inglesa ela não tem conjugação, a língua inglesa não tem conjugação como a portuguesa. Então, se eu não colocar o sujeito, eu não sei quem fez a ação. Por isso que eu puxei de novo essa frase. I eat bread every day. Eu não tenho como saber quem fez a ação. Se eu não colocar o sujeito, eu não sei quem fez. Tanto é, para mostrar para vocês que não tem conjugação, olha bem. I eat bread every day. You eat bread every day. Tá vendo? O verbo, ó, mudei o sujeito, mas o verbo continua da mesma forma. Ó, we eat bread every day. We eat bread every day. Tá vendo, ó? O sujeito, o verbo permaneceu idêntico. Eat, eat, eat. Então, se eu não coloco o sujeito, eu simplesmente não sei quem fez. Além de ser imperativo, eu não sei quem fez. Então, daí é um dos motivos pelos quais o sujeito ele é obrigatório. Oi, Bob. Você tem que seguir a ordem sujeito, verbo, objeto? Sim. Em inglês, vocês têm que seguir, como eu disse, subject, verb, object. Subject, verb, object. Tanto é que eu li um artigo, English is a subject, verb, object oriented language, ou seja, a língua inglesa é nesta ordem, sujeito, verbo, objeto. É o idioma que tem essa orientação. Vamos dar uma olhada, em português não necessariamente isso aconteça. Dá uma olhada aqui, ó. A frase conhecidíssima de todo mundo, eu te amo, né? Vamos analisar. Eu, sujeito. O ti, pronome oblíquo, é o objeto. E o amo é o verbo, percebe? Você vê como é que a gente não pode seguir. Porque na hora que eu for traduzir isso para o inglês, ó, I love you. Sujeito, verbo, objeto. Por isso que no começo eu falei, você esquece a estrutura do português. Ai, teacher, mas tem gente que fala eu amo você. Tá, não é o português mais bonitinho. O mais bonitinho é eu te amo. Regra de colocação de pronomes em português, né? Mas só que você percebe, se a pessoa falar eu te amo, na hora que for passar para o inglês, I love you. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, olha só o que aconteceu. O T que vocês viram aí, ó, o T, que é o oblíquo, ele foi para o lugar do objeto. E lembrando para você que o oblíquo T é you, que é você. Tá? E o verbo também. Então você percebe que houve a inversão para poder manter o sujeito, o verbo, objeto. Então vocês têm que seguir cada estrutura, cada idioma tem a sua estrutura, certo? Vamos ver mais alguns exemplos. Eu te odeio. I hate you. Sujeito, verbo, objeto. Te sigo no Instagram. Essa aqui ainda é interessante, né? Porque eu te sigo no Instagram, além do pronome estar antes do verbo, o objeto está antes do verbo, não tem o sujeito. Lembra, o sujeito é obrigatório. Na hora de traduzir, ó, I follow you on Instagram. Eu te sigo no Instagram.
Eu, sujeito obrigatório. Então, além de vocês trocarem, fazerem a inversão do verbo com objeto, vocês vão ter que botar o sujeito. Como eu disse, sujeito, verbo, objeto. Prestem atenção daqui para frente nas músicas, séries, livros, jogos. Olhem, vocês vão ver, sujeito, verbo, objeto. Gente, consumam o idioma. Ai, mas isso é muito difícil, tudo que você falou é muito difícil. Consumam o idioma, consome o idioma, gente. Quanto mais vocês consumirem o idioma, mais fácil vai ficando. Não se assusta, tá certo? Não fica preocupado. Oi, Bob. Ah, claro, se aparecer alguma dúvida, eu vou deixar meus contatos aqui nos comentários, tá certo? E também no fim do vídeo também tem algumas outras maneiras de entrar em contato comigo. Não vão dormir com dúvida, eu estou aqui para ajudar, tá certo? Não fiquem com dúvida. Guys, thank you very much. Galera, se gostou do vídeo, deixa um like, compartilha com os teus amigos. Tá com dúvida, não quer entrar em contato comigo? Manda aqui um comentário, comenta as coisas. Segue o canal, ativa o sininho, porque vai ter muita novidade aqui, beleza? E eu conto com vocês. Eu tô aqui para fazer vocês falarem inglês. Inglês é muito importante, galera. E aqui eu vou trazer sempre dicas, gramática, palavras, vocabulários. E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Não perca seu tempo e não morra com dúvida. Tá certo? Muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Deus abençoe a todos e tamo junto. Bye bye, guys!